Olá, amada Igreja Capaz do Senhor, nesta tarde aí eu vou estar passando uma mensagem, uma reflexão sobre o casamento. Muitas pessoas aí, inclusive cristãos, estão usando Paulo, dizendo que Paulo proibiu o casamento. Isso é mentira, Paulo não proibiu o casamento. Muitos usam aí, estão usando aí ou estão nesses movimentos novos aí que se chamam Red Pill, né? Não, vamos começar aí com o movimento Red Pill é uma ideologia misógina que se espalha pela internet, influenciando jovens e alimentando discursos de ódio contra mulheres. Casos como o do influenciador Calvo do Campari mostram como essa cultura se conecta com agressões reais. No Brasil, o feminicídio vem crescendo, só em 2025 foram mais de 1,184 mulheres assassinadas até outubro. Bom, muitos aí podem ter visto aí o influenciador o Thiago Schultz, que agrediu a sua mulher por não querer dar, né, aquela parte de trás. Não vou nem citar o nome. Ou seja, e você vê também que esse cara participou de um reality show onde ele estava apaixonado por uma mulher de 50 anos e a mulher de 50 anos rejeitou ele e quis os outros caras que estavam com ele no reality. Ou seja, é um cara. Normalmente os Red Pills são os caras frustrados, são caras que, que acabaram sendo desprezados pelas mulheres e agora vem com esses discursos de ódio contra as mulheres. Bom, primeiramente, homem e mulher são tudo igual, só muda as funções. Todos somos pecadores, como fala Romanos. Então, quem, quem gera ódio para uma mulher por motivo A, motivo B, isso não é atitude de um cristão e nem atitude de um homem, porque homem foi feito para casar. O que é o movimento Red Pill? O termo vem de uma metáfora do filme Matrix, mas foi apropriado por comunidades online que pregam que homens devem acordar para as supostas verdades sobre as mulheres. Na prática, virou um espaço de misoginia, ódio e incentivo à violência, com jovens sendo atraídos por discursos que dissimulam, desumilham mulheres, desumanam mulheres. Essa cultura cria terreno fértil para agressões físicas e feminicídios, pois normaliza o desprezo e a violência contra as mulheres. Outros feminicídios recentes no Brasil. São Paulo, dezembro de 2025. Uma mulher de 31 anos foi atropelada e arrastada por 1 quilômetro pelo ex-companheiro, vindo a falecer dias depois. Goiás, 2025. Jovem de 19 anos, morta a facadas por cliente que não aceitava o fim do relacionamento. Jane Oliveira, Distrito Federal, dezembro de 2025. Assassinada pelo namorado, encontrada amarrada e enrolada em um lençol. Catarina Caster, Florianópolis, novembro de 2025. Estrupada e morta em trilha por um jovem de 21 anos. Esses casos mostram que a violência contra a mulher ocorre em todas as regiões e classes sociais. Em 2025, o Brasil registrou mais de 1.184 feminicídios até outubro. Dados oficiais apontam que mais de 1.000 mulheres foram assassinadas apenas em 2025. Estima-se que quase 4 milhões de mulheres sofreram algum tipo de agressão em 2025. Casos emblemáticos de feminicídio. O caso da Tainara Souza, de São Paulo, dezembro de 2025. O que aconteceu? Tainara foi atropelada e arrastada por mais de 1 quilômetro pelo ex-companheiro em São Paulo. Ele ficou internado por 25 dias e morreu na véspera de Natal. Motivação. O agressor não aceitava o fim do relacionamento. João Pessoa, Paraíba, Natal de 2025. 3 casos em um único dia. Uma idosa foi morta pelo companheiro, uma gestante foi
esfaqueada pelo ex e uma mulher foi agredida com socos e chutes por não querer reatar o relacionamento. Bom, vocês viram aí os casos que aconteceu nesse ano aí por feminicídio, por essas pessoas que pregam red pill, que pregam ódio contra as mulheres. Então eu estou aqui porque muitos desses que pregam isso são cristãos, se dizem cristãos. Tiago Schultz aí é um deles, se diz, né, cristão e tem ódio de mulheres. Bom, assim como existem homens ruins, existem mulheres ruins. Assim como existem homens bons, existem mulheres boas. Assim como existem homens que traem, que fazem e bordam, assim também existem mulheres. Todos somos iguais. Pecadores, todos somos pecadores. Não existe diferença nenhuma. Nós todos somos pecadores e merecemos da graça de Deus. Isso está lá em Romanos, acho que é 3:23, se eu não me engano. Bom, mas eu estou aqui para não só colocar um pouco de informação. Vou ver se eu consigo, onde eu li esses casos todos ali, se eu consigo os links, aí eu coloco na descrição, né? Onde eu li esses casos que eu pesquisei na internet. Né? Muitas dessas pessoas, né, usam a Bíblia e usam Paulo, querendo dizer que a Bíblia e o próprio Paulo proíbe o casamento. Isso é uma mentira. A própria Bíblia comprova isso. E o pastor Paulo, não proibiu casamento nenhum. Ele inclusive mandou casar. Ele disse que quem pregava não era para casar, ensinaria doutrinas de demônios. Isso está acontecendo hoje. Bom, primeiramente eu vou abrir em Gênesis 2:24. Aí, antes de eu ler Gênesis 2:24, nós vamos ler o contexto, né? Que eu peguei o contexto aqui. Parte da narrativa da criação, descrevendo a união entre o homem e a mulher, como designada por Deus. A mensagem central: o homem deixa o pai e a mãe e se une à sua esposa, tornando-se uma só carne. Significado: a instituição do casamento como uma união sagrada e exclusiva. Vamos lá? Gênesis 2:24. Que diz assim, Gênesis 2:24. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se dois uma só carne. Depois, Mateus, vamos abrir em Mateus 19. Bom, Mateus 19. Contexto. Jesus responde aos fariseus sobre o divórcio. A mensagem central, ele cita Gênesis 2:24, reafirmando que o casamento é obra de Deus e não deve ser separado pelo homem. Ou seja, Jesus Cristo ratificando o que está escrito em Gênesis. Mateus 19:5, que diz assim, e que disse: por isso o homem deixará seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se dois uma só carne. Ou seja, ratificando o que está lá em Gênesis. O próprio Jesus ratificando isso. Depois, vamos a Coríntios, né? 1 Coríntios 7. Bom, antes de tudo, antes de citar Coríntios, vamos citar o contexto e entender, né? Bom, 1 Coríntios 7. Contexto.
Paulo escreve à igreja de Coríntios, uma cidade marcada por imoralidade, prostituição. A mensagem central: cada homem deve ter sua esposa e cada mulher seu marido. O casamento é válido, mas o celibato também é um dom. Paulo aconselha sobre fidelidade, responsabilidade conjugais e liberdade cristã. Equilíbrio entre o casamento e vida solteira, sempre em santidade e dedicação a Deus. O que significa a moralidade em Coríntios? A origem da palavra. O termo grego, porneia, originalmente se referia à prostituição. No contexto judaico e cristão do Novo Testamento, passou a designar todo tipo de relação sexual ilícita fora do matrimônio, fora do casamento. Toda relação fora do casamento seria adultério, seria imoralidade. Mesmo até um namorado fazer com uma mulher que não é namorada, né, seria adultério. Exemplo em Coríntios. Paulo cita um caso extremo, um homem que tinha relações com a esposa do seu pai. Ele afirma que essa prática era tão grave que nem entre os pagãos era comum. A aplicação mais ampla inclui adultério, fornicação, homossexualidade, prostituição e qualquer prática sexual contrária ao padrão bíblico. Paulo alerta que tolerar tais pecados comete toda a comunidade como fermento de leveda toda a massa. Corinto era uma cidade portuária famosa por sua riqueza e também por sua depravação moral. O templo de Afrodite, deusa do amor, tinha centenas de prostitutas cultuais. A cultura local normalizava práticas sexuais diversas, o que influenciava os cristãos recém-convertidos. Era uma cidade grega muito importante, localizada entre dois portos, o que se tornava um centro comercial e cultural. Tinha fama de ser um lugar de luxo e excessos, com forte presença de práticas religiosas ligada à deusa Afrodite. No templo de Afrodite havia relatos de prostituição cultural, o que deu à cidade a reputação de ser moralmente permissiva. Por isso, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele fala bastante sobre pureza sexual, casamento e santidade, porque os cristãos estavam cercados por uma cultura que normalizava a prostituição e a imoralidade. Bom, entendendo o contexto de Coríntios, vamos lá ler em Coríntios, que diz assim, 1 Coríntios, capítulo 7, vamos ler até do versículo 1, que diz assim: quanto a vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Bom, aqui Paulo não está dizendo para você tocar em mulher. Por exemplo, eu estou dentro de um ônibus com uma mulher do meu lado. Eu estou ali porque o ônibus está muito cheio, vamos por assim, eu ando muito de ônibus, andava muito de trem, né? Tu tá ali cheio de gente, tu toca na mulher, por exemplo. Esse toque, Paulo não está falando isso. Paulo não está falando para você que de repente é um jovem que está se relacionando com uma mulher, com uma menina, e pegar na mão dela e sair para namorar, para comer um sorvete, para conhecer a menina e tal, entendeu? Paulo não está falando isso. Por que Paulo está falando isso aqui para não tocar em mulher? Porque a cidade estava ligada à prostituição, ou seja, para o homem não procurar uma mulher, né? Sabe que eu não vou falar aqui, né? Mas tocar na mulher, porque você sabe que uma mulher que é prostituta, né? Vou falar esse nome. Muitas vezes está com uma roupa mais sensual e fica lá te mostrando para o homem ficar olhando. Normalmente ela chega para você, você toca ali naquelas partes íntimas, ela te leva para o quarto e te fala, é tanto por tantas horas, entendeu? É isso que Paulo está falando aqui. Para não tocar na mulher nesse contexto de prostituição, entendeu? Aí ele continua. Digo que por causa da imoralidade, não toquem em mulher. Cada homem tenha sua esposa, cada mulher tenha
no seu próprio marido. Para quem cita Paulo e diz que Paulo proíbe o casamento, você não leu a Bíblia direito. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. É claro, né? A esposa não tem poder sobre seu próprio corpo, e sim, o marido também, de igual modo, não tem o poder sobre o seu próprio corpo. Ou seja, os dois são uma carne, como dizem em Gênesis. Os dois são um. Não se privem um ao outro. Não ser talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Ou seja, o casal não deixa de fazer sexo, mas por consentimento dos dois, para orar, para jejuar juntos, deixe de fazer sexo por um momento, para orar, para jejuar, para buscar Deus, né? É até claro, né? Não se privem, ó, não se privem de fazer sexo um ao outro, a não ser, talvez por mútuo consentimento dos dois, né? Uma conversa por algum tempo, de repente por um dia, para fazer um jejum, uma oração, para se dedicarem à oração. Depois que vocês fizerem isso, uma oração um dia, de repente, sei lá, um jejum, um dia os dois juntos orando em casa. Eu fiz isso acho que uma vez com a minha esposa. Depois, retornem à vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Ou seja, depois disso, voltem a ter relações sexuais com, né, o casal. E digo isso como concessão e não como mandamento. Ó, para quem diz que Paulo proibiu o casamento, não, Paulo não está proibindo, Paulo está mandando. Ou seja, digo isso como concessão, digo isso como conselho, não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu. Gostaria que todos os homens fossem como eu. Gostaria que todos os homens fossem como eu, que tivesse o dom do celibato. Mas o dom de celibato não é ficar trancado num quarto, fechadinho dentro de um quarto onde você está no ar-condicionado, com ventilador, que nem eu tô aqui, ó, na minha casa, né, tranquilão. O dom de celibato é sair pra rua, meu galo. Paulo foi crucificado, Paulo foi decapitado, Paulo foi para prisão, Paulo pregou o evangelho, Paulo esteve olho a olho vendo a prostituição aqui em Coríntios, tanto que ele está falando com as pessoas de Coríntios que estavam se prostituindo com as mulheres. Ele esteve olho a olho, nu a nu, olhando essas coisas e não pecou contra Deus. Ou seja, olha a santidade dele, olha como ele tinha o dom de celibato. E continuando, deixa eu ver onde é que eu parei. Que fossem como eu. Aí ele diz assim: no entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de modo, outro e de outro a outro. Ou seja, o dom é dado para cada um. Lá em, acho que é Coríntios, eu não me lembro qual que é o versículo que fala que Deus dá dons às pessoas. O mesmo Espírito dá dons de cura, dons de profetizar, dons de pregar, ou seja, para cada um dá dons diferentes, ou seja, mas eu creio que o dom de celibato foi só para Paulo, porque em 99% dos homens hoje não conseguem, né, tipo, ficar sem mulher. Eu sou um cara que, tipo, eu fico uma semana sem, eu já fico louco. Desculpa, se você consegue, você... Ó, versículo 8. E aos solteiros, às viúvas, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Ou seja, aos solteiros e às viúvas, digo-lhes que seria bom. Seria bom. Ele não está dizendo, não está mandando você ficar viúvo, solteiro. Ou seja, para as viúvas também. Não está dizendo isso, não está mandando. Ele diz assim, digo que lhe seria bom você ficar solteiro. Ele está dando um conselho. O que eu vivo.
Aí ele continua, mas se não conseguem se dominar, que se casem. Ou seja, se você não consegue se dominar, irmão, você que é homem, case-se. É o que ele diz aqui. Eu muitas vezes não consigo dominar, eu fico uma semana sem, eu já quero, entendeu? Então, case-se, porque é melhor casar do que arder em desejos. Ou seja, é melhor casar do que você arder em desejos, por exemplo. Assim você vai acabar pecando. Hoje temos internet, né? Xvideos, temos, né, próprio Face, Instagram, que eu nem tenho mais, eu excluí. Vivia, né? Quando abri ali já via mulheres ali só de biquíni, de saia, entendeu? Tipo, aí você olha, já acaba de repente cobiçando, já acaba vindo o desejo na sua mente e você acaba pecando, entendeu? É isso aqui, ó. Porque melhor é casar do que arder em desejos, ou seja, você arder em desejos e acabar pecando. Entendendo esse contexto, arder em desejos era o que? As pessoas acabavam vendo as prostitutas lá em Coríntios e acabavam, né, pegando as mulheres, acabavam pecando. Aí ele diz assim, aos casados ordeno, não eu, ó, aos casados, não eu, mas o Senhor, para que a mulher não se separe do marido. Mas, se ela se separar, que não se case de novo ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. Aos outros, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. Ou seja, muitos falam que o crente não pode casar com o ímpio. O próprio Paulo está dizendo que não, que pode sim. Tanto é que eu sou prova disso. Eu era ímpio com minha esposa que era crente e hoje nós somos crentes. Ou seja, aos outros digo eu, não. Aos outros digo eu, não o Senhor. Aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente e esta concorda em morar com ele, ou seja, um ímpio com uma crente, não se divorcie dela. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente também, né? Vice-versa, e este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. Ou seja, olha como Paulo não só manda a pessoa casar, como manda também a pessoa que é crente e ímpio, se os dois concordarem em viver juntos e não se separar. Olha só. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificado no convívio do marido crente. Ou seja, é o que aconteceu comigo, né? Eu era um ímpio, minha esposa era crente, nós se casamos e hoje nós somos, os dois somos crentes. Então, tipo, né? Eu fui santificado pela minha esposa, a própria Bíblia comprova isso. E as pessoas também dizem que um ímpio não pode casar com um crente, ou não pode se relacionar com um crente. Não, a própria Bíblia comprova que não, que deixa eu ver onde é que parei, a esposa crente santificada no convívio do marido, crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Mas, se o não crente quiser se separar-se, que se separe. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Ou seja, muitos também citam Paulo, ou citam a própria Bíblia, e diz que a mulher que está casada com o marido, ela tem que ficar com o marido e que se ela se separar do marido, ela está em pecado. Não, a própria Bíblia comprova que não. Que existem casos, como ele está dizendo aqui, ó. Mas, se o não crente quiser se separar, que se separe. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Ou seja, vamos supor, eu estou casado com a minha esposa, vamos supor, a minha esposa fuma droga, vamos botar eu nesse caso. Eu estou casado com a minha esposa, vamos supor, e eu sou um drogado, vivo batendo nela, vivo chamando ela de um monte de nome, vivo, sei lá, tipo, vivo deixando ela bem desnorteada e ela fica, né, eu bebo, eu vivo bebendo, eu vivo batendo nela, coisa assim. Aqui, Paulo diz que nesse caso, separe-se, porque
Não adianta você ficar casado com uma pessoa que está te destruindo, que está bebendo, que está batendo em você, ou que está, né? Nesses casos, separe-se, porque Deus chamou nós para Efésios 5:31, né? Vamos entender o contexto. Paulo compara o relacionamento conjugal com a relação entre Cristo e a igreja. O homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, a mulher deve respeitar o marido. Ou seja, esse é o contexto, né? Paulo falando em Efésios. Vamos lá para Efésios? O mesmo Paulo que escreveu Coríntios, né? Ou seja, ele não poderia falar isso em Efésios se dissesse em Coríntios que não poderia casar. Ou seja, ele também em Hebreus, depois eu vou mostrar, em Hebreus ele ratifica isso. Então ele não poderia falar também. Então a Bíblia não pode se contradizer. Não pode dizer num versículo que não é para casar, sendo que em Gênesis, Mateus, Efésios e Hebreus fala para casar. Ou seja, qual é a contradição aí? Não existe contradição. A Bíblia não se contradiz. A Bíblia não diz uma coisa em um e outra coisa na outra. Não. Você tem que entender o contexto. A parte onde Paulo diz que não é para pegar a mulher, a parte que Paulo diz que é bom, né? Que ele diz um conselho, é bom que você, entendeu? Que você não case. Ele diz, é bom, é só bom, ele só está dando um conselho. É um conselho como alguém pode dar um conselho para você. Olha, você é casado com a sua mulher, não é casado no papel, numa denominação, ou no cartório, é bom que você se case no cartório. É bom que você se case numa denominação. Entendeu? É esse o contexto, é o conselho. E ali onde ele diz que não é para tocar em mulher, é não tocar numa mulher no contexto de prostituição, de tu pegar pegar nas partes íntimas ali, né, para ela sensualizar para você e você, né, acabar indo para um quarto como era antigamente. Antigamente as moças ficavam na frente ali do lugar onde elas iam, né, fazer aquilo e ficavam ali, né, sensualizando para os homens. Os homens chegavam ali, tocavam nela, ela dizia, é tanto, pegava a moeda, ia pro quarto e, tá ligado, e fazia a relação com a mulher, entendeu? É esse contexto, não tocar na mulher, na prostituta, entendeu? Paulo não tá mandando não casar. Ele, inclusive, depois, como eu li ali antes, ele ratifica e manda casar, entendeu? No próprio texto de Coríntios, ele manda casar, assim como em Gênesis, assim como em Mateus, e assim como eu vou ler aqui em Efésios. Efésios 5:31, né? Bom, continuando aí. Efésios 5, né? Efésios 5:31, olha só o que Paulo diz em Efésios, a mesma coisa em Mateus, que Jesus ratifica, e em Gênesis. Eis porque o homem deixará seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E aí, para você que fala que Paulo proíbe o casamento, ou seja, Gênesis fala para o homem casar, Mateus, Jesus ratifica isso, Coríntios, Paulo também fala isso para os jovens casarem, né? Dá conselhos para quem está na prostituição, entendendo o contexto de Coríntios. Depois aqui em Efésios ele fala a mesma coisa que Gênesis e Jesus falou em Mateus. Vamos para Hebreus. Hebreus 13:4. Contexto de Hebreus, né? Carta escrita aos cristãos judeus perseguidos, com instruções práticas da vida. Mensagem central: o matrimônio deve ser honrado por todos e o leito conjugal mantido puro. Deus julgará os adultérios e imorais. Fidelidade conjugal é expressão de santidade. 4 ou 5? 4. Que diz assim: digno de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como o leito conjugal, sem mácula, porque Deus
julgará os impuros e os adultérios. Ou seja, santo é o casamento. O próprio Hebreus falando isso, né? O próprio Paulo, a própria Bíblia falando isso. Depois, para finalizar, né? 1 Timóteo 4:3. Contexto, né, de 1 Timóteo 4:3, 4 do 1 ao 3. O contexto. Paulo alerta Timóteo sobre falsas doutrinas nos últimos tempos. Alguns proibiriam o casamento e exigiriam abstinência de alimentos criados por Deus. Ou seja, Paulo alertando sobre pessoas que iriam proibir o casamento. E isso acontecendo hoje. Olha só como Deus é Deus e a Bíblia é divinamente inspirada, né? Isso acontecendo hoje, né? Olha só. Ora, 1 Timóteo 4, vamos ler do 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores. Olha só, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Ou seja, Paulo dizendo que isso é doutrinas e ensinos de demônios. Para você que diz que casamento é proibido, ou que Paulo proíbe o casamento, você está ensinando doutrinas de demônios. E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Para você que diz que não pode comer carne de porco, ou que é pecado você comer carne de porco, você está ensinando doutrinas de demônios e não é o que fala, é o que a Bíblia fala. Acabei de ler, 1 Timóteo 4, do 1 ao 3. Só é você ir lá e ler. Para você, jovem e homem que está me assistindo nesta tarde, que essa mensagem é para você. Que você venha casar-se, venha procurar uma esposa, procurar uma mulher de Deus. E não precisa ser de Deus, como o próprio Coríntios ali diz ali que o crente é santificado pela ímpia, o ímpio pela crente. Ou seja, você pode se casar até com uma ímpia, entendeu? Mas ela pode se converter depois. Eu sou prova disso. Eu era um ímpio, me casei com a minha esposa que era crente, e hoje nós dois somos crentes. Ou seja, procure uma esposa, se ela for mais velha, tiver filhos. Não interessa se ela for uma mulher direita, se você vê que ela é uma mulher direita, se você vê que ela é uma mulher que vale casar-se, case. Você só está falando bem, está falando o que a própria Bíblia manda, o que o próprio Paulo mandou. E não siga esses movimentos Red Pill, esses movimentos que falam que não é para você casar, porque isso é doutrina de demônio, isso é ensinos de demônios, como a própria Bíblia fala. Então, que você venha casar-se, venha procurar uma esposa, pois a Bíblia manda isso, é mandamento de Deus, e o próprio Paulo mandou também casar-se.